Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E para a tristeza da extrema-direita bolsonarista, em pouco mais de 2 meses, o presidente Lula conseguiu reduzir a diferença entre aprovação e desaprovação em 12 pontos. Para você que não está entendendo o que está acontecendo, foi divulgada uma pesquisa feita pela Genial Quest que traz ali dados da aprovação versus desaprovação do presidente Lula. A aprovação estaria em 46% e a aprovação, a aprovação em 46% e a desaprovação em 51%. Lembrando que não é porque existe um percentual de desaprovação de 51% que quer dizer que 51% do povo brasileiro votaria contra o Lula na eleição em 2026. O próprio diretor do Instituto da Quest, né, que faz as pesquisas ali, o Felipe Nunes, já falou em diversas oportunidades que desaprovação não se converte automaticamente em voto para a oposição. Por quê? Porque tem gente, por exemplo, que é da esquerda e que pode estar desaprovando o governo Lula porque acha que o governo deveria ser de uma maneira e está sendo de outra, porque quer que o presidente Lula tenha algumas iniciativas que sejam de interesse deles e que o presidente Lula está tendo outra iniciativa. Então, tudo isso impacta no resultado da desaprovação. Mas quando chega a eleição, mesmo parte desse eleitorado que desaprova o presidente Lula, vota no presidente Lula contra o candidato da direita, seja ele direita que come com garfo e faca ou a direita bolsonarista tradicional. Se você levar em consideração a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou 3 pontos percentuais para menos, existe um empate técnico, inclusive, nesta avaliação. Só que algumas situações complicam a situação do clã Bolsonaro. Por quê? Lá em maio, a desaprovação do presidente Lula era de 57% e a aprovação era de 40%. Ou seja, existia uma diferença entre os dados da aprovação e os dados da desaprovação de 17 pontos. Claro, ali no mês de maio tinha o impacto ali da operação feita pela Polícia Federal para poder encontrar os ladrões dos idosos ali, dos desvios daquelas associações ilegais. Investigação feita durante o governo do presidente Lula, com a participação da Polícia Federal da gestão atual, com a participação do CGU também atualmente. Então, tudo isso colaborou, evidentemente, para poder desmontar essa farsa que estava acontecendo, roubando aposentados e pensionistas, esquema montado no governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, como todos os dados têm apontado, inclusive, mas a extrema-direita conseguiu vender para parte da população que aquele esquema envolvendo roubo de dinheiro de aposentado e pensionista era culpa do governo Lula. Por isso que teve aquele impacto ali, como a gente viu, negativamente na aprovação versus desaprovação. Aí vem o mês de junho e julho e o Congresso Nacional deixa evidente que não está nem aí para o povo brasileiro. Quando eu me refiro em específico ao Congresso, né? Eu estou me referindo à maioria do Congresso, que é de direita e direita bolsonarista. A esquerda não é a maioria do Congresso. A esquerda tem hoje cerca de 140 deputados entre os 513 aproximadamente, e talvez ali 30 ou 40 senadores. 40 não, mas entre 25 e 30 senadores aproximadamente no Senado Federal. Então a gente não tem ali a maior parte do Congresso de esquerda, tão pouco de esquerda que entendam a necessidade ali desse embate, né? Porque a gente sabe que mesmo sendo de esquerda, tem gente que às vezes precisa fazer ali algumas movimentações que vai ser criticada na própria base, mas que dentro de um contexto de 81 senadores, 513 deputados, às vezes você precisa ceder alguma coisa, porque senão você não consegue aprovar nada. E aí veio aquela onda de junho, a onda de julho, Hugo Mota e Alcolumbre passaram a ser vistos ali como os indivíduos mais rejeitados em relação à sua imagem na política brasileira. O Nicolas Ferreira e o Tarcísio, que apareciam em primeiro e segundo, deram lugar para o presidente Lula, para o ministro Haddad e para Geraldo Alckmin. O Tarcísio caiu para quinto e o Nicolas caiu para sexto. E aí a gente vê que em pouco mais de 2 meses você teve uma redução entre desaprovação e aprovação, saindo de 17 pontos de diferença para 5 pontos de diferença. Hoje, inclusive, levando em consideração a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, até mesmo empate técnico. E um outro dado importante que a pesquisa trouxe também, a pesquisa Genial Quest trouxe, é que para 49% dos brasileiros, eu até separei aqui, ó, para 49% dos brasileiros, o presidente Lula está agindo em defesa do Brasil. Já para 69% dos brasileiros, o Eduardo Bolsonaro está agindo para defender os interesses da própria família contra os interesses
da população brasileira. Outro dado que é importante, que a gente precisa trazer aqui para vocês também, é que em várias regiões do Brasil, o presidente Lula voltou a crescer, né? Inclusive, por exemplo, ele voltou a crescer entre as pessoas que ganham 2 salários mínimos, as que têm ensino fundamental, perdão, os católicos, os que têm mais de 60 anos e os moradores do Nordeste. E tudo isso porque está fazendo o trabalho que um presidente da República precisa fazer. Esse tarifaço aí colocado em prática pelo Donald Trump, a pedido ali do Eduardo Bolsonaro, só complica já difícil e complicada a situação da extrema-direita bolsonarista. Para deixar a situação ainda mais preocupante para o universo do bolsonarismo, ontem o presidente Lula teve ali uma reunião com representantes do Republicanos, partido do Tarcísio de Freitas, e o presidente do partido disse para o presidente Lula que o Tarcísio não será candidato à presidência da República. O Tarcísio será candidato à reeleição ao governo de São Paulo. Isso não é porque o Tarcísio é bonzinho, evidentemente, é uma estratégia política também, até porque o Tarcísio sabe que para derrotar o Lula em 2026 seria muito difícil, porque as pesquisas feitas por vários institutos, com exceção daqueles que são financiados ali pela direita bolsonarista, né? Vários institutos mostram que não só Lula como Haddad vencem qualquer candidato da direita bolsonarista. Chega a ser até vergonhoso, né? Porque quando você vê algumas pesquisas que são feitas por aí, você tem ali basicamente o candidato Lula, do Partido dos Trabalhadores, contra todo o resto da direita. E o Lula ganha de todos. Todos os nomes ligados à direita bolsonarista, envolvendo o clã Bolsonaro ou governadores que apoiam o Bolsonaro. Vários indivíduos que são apontados ali como possíveis candidatos de uma direita em tese mais moderada. Lula vence todos. E com esta situação envolvendo o Brasil, envolvendo o tarifaço do Donald Trump, e as próprias falas do Eduardo Bolsonaro dizendo que ele não tá nem aí para o que o povo tá achando, que ele não tá nem aí para aprovação ou reprovação, que ele não tá nem aí para opinião popular, ele não tá atrás de ser popular, ele tá atrás de resolver, traduzindo, o problema do pai dele. Inclusive ele disse que se precisar tocar fogo em toda a floresta, que ele irá tocar fogo em toda a floresta, porque pouco me importa, meu amigo, se você vai ser prejudicado ou não, pouco me importa se você é dono de empresa e sua empresa pode ser impactada ou não, o que importa é o meu papi soberano não ser punido. O grande problema é que o Eduardo Bolsonaro não está conseguindo lograr êxito como ele imagina. O julgamento do papi dele vai começar agora junto com os outros membros do chamado Núcleo Crucial a partir do dia 2 de setembro. O que ele pode fazer muito de agora em diante é sentar e chorar. Por quê, Carlito? Porque a lei, que é igual para todos, será aplicada de forma rígida, como deve ser para qualquer criminoso. Lembrem vocês, inclusive, que na entrevista concedida pelo ministro Alexandre de Moraes para o Washington Post, ele deixou claro que não tem como retroagir 1 milímetro no andamento do curso do processo, porque o processo brasileiro, assim como em várias democracias do mundo, segue o rito do que nós chamamos de devido processo legal. Presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa, e que para desmobilizar essa falsa narrativa do Jair Messias Bolsonaro de que ele não está tendo os direitos humanos dele preservado, por exemplo, lembremos que um julgamento justo com a garantia do devido processo legal faz parte de um dos direitos estabelecidos nos direitos humanos, né? Que são 30 artigos presentes nos direitos humanos, para você que fica aí defendendo direitos humanos e que nem sabe, viu, bolsonarista? Agora, e até antes, quando vocês criticavam também os direitos humanos, são 30, tá? Direitos humanos. Pelo menos em artigos lá, né? Que são 30 artigos dos direitos humanos que vocês precisam estudar um pouco para saber se está sendo violado ou não os direitos envolvendo vocês. Na prática, como vocês sabem, não está tendo nenhum tipo de violação. Mas sempre tem um famoso choro do bolsonarismo, né? Carlito, o que é que essa pesquisa mostra? Bom, a tendência que a pesquisa mostra aqui é que a aprovação vai ultrapassar a desaprovação muito em breve, porque se em 2 meses, você teve 2 meses e um pouquinho, né? Você teve ali uma queda de aproximadamente 15 pontos, quer dizer, 12 pontos de diferença entre aprovação e desaprovação, a gente consegue entender que o que está acontecendo aí, meu amigo, é um sinal claro de que os brasileiros encheram o saco do bolsonarismo, encheram o saco do Eduardo Bolsonaro, e o máximo que o Bananinha vai conseguir para o próprio pai é basicamente ali tentar facilitar a prisão do papai dele. Porque nada além disso vai acontecer. A gente está vendo as tensões envolvendo os Estados Unidos da América e Brasil, mas o Brasil é uma nação soberana e vai conseguir, inclusive, se fortalecer cada vez mais, porque temos nesse momento um líder que defende o seu país de verdade e que está preocupado de verdade com você e comigo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!